Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Inicia-se neste instante uma nova jornada em sua vida, mais cheia de alegria, de paz e de prosperidade. Isso tudo você vai encontrar aqui no programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Gratidão aos pais e dedicação de oração em memória dos antepassados foram as práticas que a Márcia Pedrosa de Barros Corrêa realizou e abriram caminhos em sua vida profissional. Realmente tudo isso foi muito forte, porque a partir do momento em que eu consegui me reaproximar dele, eu comecei a limpar todas as questões emocionais que me impediam até na minha vida profissional. A importância da vida e da morte será o tema abordado na palestra do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Ao entender que é um ser espiritual, ao entender que é manifestação da vida de Deus, se permita viver como filho de Deus a partir do momento atual. Tenha profundo sentimento de gratidão a tudo e a todos. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite ou Noie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. A Márcia Pedrosa de Barros Corrêa descobriu na Aceite ou Noie a importância de agradecer aos pais e aos antepassados. Descubra o poder da gratidão quando posta em prática no nosso quadro Sou Feliz de hoje. Meu nome é Márcia, eu quero dar um relato a respeito da minha experiência com a Aceite ou Noie, que começou em 2006 e assim foi de um processo bastante grave que eu passei, um processo de obsessões espirituais e outras situações, mas principalmente a minha dificuldade com o meu pai, e que eu não conseguia identificar que estava assim na raiz também de todos os demais problemas que eu enfrentei na minha vida. Inclusive desemprego, desarmonias na minha casa, e através de 2 meses de oração de perdão que eu fiz para o meu pai, eu na época não tinha nenhuma perspectiva de trabalho e nada, estava numa situação muito desesperada, numa depressão muito grande, e consegui ser orientada para começar a rezar para o meu pai. E fazia mais ou menos uma base de uns 5 anos que nós não nos víamos. Depois de 2 meses de oração, eu reencontrei uma pessoa da família do meu pai e através dessa pessoa eu consegui chegar até ele. Foi um período muitíssimo difícil, uma experiência assim muito emocionante para mim, né, na minha vida, porque eu nunca fiz nenhuma vinculação com a minha desarmonia com meu pai e os meus insucessos.
E realmente tudo isso foi muito forte, porque a partir do momento em que eu consegui me reaproximar dele, eu comecei a limpar todas as questões emocionais que me impediam até na minha vida profissional. E assim, começaram a se abrir as coisas para mim, profissionalmente, de uma forma assim, surpreendente. Que eu nunca acreditei que toda essa linha. Então, a Sechonoye tem uma história de muito pouco tempo, mas de muita importância na minha vida, na vida do meu filho, na vida das pessoas que eu tenho trazido para cá. Né? Assim, eu acho que é todo um processo de crescimento com a linha de gratidão, e eu tenho muita gratidão a Masaharu Taniguchi, a Sechonoye, a todas as pessoas daqui que puderam me mostrar esse caminho, que é realmente a gente referenciar pai e mãe e aos antepassados, que a gente consegue se iluminar e iluminar quem nos cerca. Sabia que você pode fazer com que os seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Alegria, muita alegria, graças a Deus. Uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui. Já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e a 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 13 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Muito obrigada. Para muitos, essa passagem pela Terra, o fato de nascer, viver e depois morrer, é um mistério completo, mas não para nós da Sechonoye. A importância da vida e da morte é o tema da palestra de agora com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado, queridos telespectadores do programa Sechonoye. Nesta oportunidade, estudaremos o livro Viver com Alegria, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, cujo tema da palestra no dia de hoje, a importância da vida e da morte. Antes de lermos um trecho do livro, vale lembrar a todos os participantes que a Sechonoye é uma filosofia de vida aplicada que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de todo ser humano. E o objetivo do ensinamento da Sechonoye é fazer com que a pessoa ela compreenda, ela se conscientize que é a imagem e semelhança de Deus. Poderíamos dizer que somos seres espirituais. Por mais que algumas pessoas passem a acreditar que são corpos carnais, nós somos claros em afirmar, através da literatura da Sechonoye, que eu não sou corpo carnal. Eu me utilizo de um corpo carnal para nascer neste mundo, mas eu sou um ser espiritual. Ou seja, a vida que habita este corpo, esta é uma vida espiritual, esta sim é a vida de Deus. Então o objetivo, a nossa missão neste mundo seria manifestar essa vida, esse ser espiritual, em atos, pensamentos e palavras. É importante esclarecer que, se eu sou um ser espiritual e nasci neste mundo para manifestar a vida de Deus em atos, pensamentos e palavras, eu necessito utilizar algo chamado corpo carnal para que eu possa me expressar. Eu me utilizo do corpo carnal para expressar a vida de Deus em atos, pensamentos e palavras. Mas o fato de utilizar o corpo carnal não quer dizer que eu vou me ver como um corpo carnal, que um dia nasceu e um dia vai desaparecer. Lógico, teremos um período de tempo nesta vida. Ao utilizarmos este corpo carnal, teremos um período de tempo para cumprir a nossa missão.
E sobre o tema a importância da vida e da morte, nós iremos tecer aqui algumas informações importantes do professor Seiichi Taniguchi, cujo livro Viver com Alegria, página 112. O professor Seiichi Taniguchi nos diz: quando alguém morre ou desaparece, a família é tomada de uma grande dor. E quando nasce uma criança na família, todos se alegram e se felicitam com o surgimento de uma nova vida neste mundo. Olha a observação. Se uma pessoa retorna ao mundo espiritual, se uma pessoa ela deixa o corpo carnal, ou seja, a morte ocorreu em uma família, é motivo natural para que todas as pessoas se entristeçam, porque aquela pessoa ela terminou a sua missão e está retornando ao mundo espiritual. Só que o professor Seiichi também nos diz que quando nasce uma criança, é motivo de alegria para todas as pessoas. E continuando ele diz: isto mostra quão preciosa é a vida. É preciso que os filhos se conscientizem disso. É preciso que os filhos se conscientizem disso, zelem pela própria vida e agradeçam sinceramente aos pais que os colocaram no mundo e os criaram com carinho. Aqui vale algumas observações. Quando o professor Seiichi diz: é preciso que os filhos se conscientizem disso, se conscientizem da valiosidade da vida. Se temos um período entre nascer e retornar ao mundo espiritual, é importante que tenhamos a clara concepção de que esta é uma oportunidade, esse período que teremos nesta vida, utilizando um corpo carnal, é a oportunidade para que possamos manifestar em atos, pensamentos e palavras a vida de Deus. Isso significa que, mesmo sendo seres espirituais, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, ao utilizarmos um corpo carnal neste mundo, nós teremos um período de tempo para que possamos expressar a vida de Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. Poderíamos dizer que não temos a vida toda. A vida é eterna, mas ao utilizarmos um corpo carnal, esse corpo um dia irá desaparecer. E essa vida continuará a sua missão no mundo espiritual. Então, se eu não tenho a vida toda neste plano terreno, eu tenho que fazer com que meus atos, pensamentos e palavras sejam condizentes com a vontade de Deus. Ou seja, que o melhor se manifeste em meus atos, pensamentos e palavras. Quando se fala de valiosidade da vida, se nasci neste mundo para cumprir a missão, é para proporcionar a felicidade ao maior número possível de pessoas. Então eu tenho que tomar o cuidado para que em meus atos eu leve a felicidade, em meus atos eu proporcione a prosperidade, em meus atos eu conduza a felicidade e a saúde a todas as pessoas. Não posso esperar com que um dia, quem sabe, eu possa proporcionar felicidade às pessoas. Me foi dado um período para que neste período eu possa fazer o melhor para tornar esse mundo um mundo melhor. Exemplo, você que é mãe e tem filhos e sabe o quanto você ou a senhora ama os seus filhos. Se é para fazer desse mundo um mundo melhor, que tal expressar para os seus filhos em atos, pensamentos e palavras esse sentimento de amor, este amor que a senhora tem para com seus filhos. Que tal abraçar, beijar, dizer o quanto eles são importantes para a senhora? Ou seja, temos uma oportunidade de fazer este mundo um mundo melhor. Seja para com os filhos, seja para com os pais, porque o professor Seiichi Taniguchi ele diz: é necessário com que os filhos agradeçam sinceramente aos pais que os colocaram no mundo e os criaram com carinho. Fazer deste mundo um mundo melhor significa me dar a oportunidade para que a valiosidade da vida se manifeste em meus atos. Se eu nasci neste mundo e tenho a oportunidade de cumprir a minha missão como filho de Deus, é graças à oportunidade que meus pais me deram de nascer neste mundo. Que tal, a partir de hoje, passar a agradecer verdadeiramente aos seus pais? Que tal, a partir de hoje, se tornar um filho nota 10, uma filha nota 10? Ou seja, qual o maior presente que eu, você, todos nós poderíamos dar aos nossos pais? Seja feliz. Seja feliz de verdade. Eu creio que esse será o melhor presente que poderemos dar aos nossos pais. Quando você se torna feliz, automaticamente os seus pais também sentem-se felizes com a felicidade dos filhos. Vale lembrar que há uma observação, quando se fala de gratidão aos pais, de valiosidade da vida, agradecer aos pais. Agradecemos porque entendemos que somos imagem e semelhança de Deus. Agradecemos porque entendemos que nos foi dada a oportunidade de nascer neste mundo.
Só que, quando não conseguimos agradecer, algumas pessoas passam a não agradecer, mas macular o seu coração com mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, insatisfação. E alguns desses sentimentos negativos são direcionados para os pais. Meu pai não me deu isso, meu pai não fez aquilo, minha mãe não me proporcionou aquilo que eu gostaria. E aí é passar a preencher o seu coração, que seria coração de Deus, que é coração de Deus, mas neste momento ele deixa de habitar sentimentos de Deus. E a passar a ser habitado por pensamentos negativos, não percebemos que cortamos o vínculo para que as graças de Deus se manifestem em nossa vida, para que você possa entender melhor. Imagine Deus como uma caixa d'água, imagine pais e antepassados como uma tubulação, e imagine a torneira como você. Por mais que você trabalhe, por mais que você abra a torneira para que a água, que são as graças de Deus, saia pela torneira, ou seja, que os seus objetivos se concretizem, se a pessoa ela tem mágoa e ressentimento dos pais, se tem algum sentimento negativo em relação aos pais, é como se ela colocasse uma pedra na tubulação. E essa pedra na tubulação, ela impede com que as graças de Deus se manifestem. Ela abre a torneira, mas a água não sai porque existe uma pedra na tubulação. Valiosidade da vida significa perceber, independente do que aconteceu no relacionamento com seus pais, só o fato de estar vivo já é motivo para agradecer aos pais. Ou seja, eu sou um ser espiritual e vejo meus pais também seres espirituais. Eu sou manifestação da vida de Deus e passo a ver em meus pais a manifestação da vida de Deus. E ao agradecer, abençoar, bendizer os meus pais, eu criei a oportunidade para que todos os meus objetivos se concretizem. E existem pais que eles afirmam que são capazes de dar a vida pelos seus filhos, por amar demais, eles são capazes de dar a vida para eliminar qualquer tipo de sofrimento da vida dos seus filhos. Mas alguns desses pais que são capazes de dar a vida pelos seus filhos não percebem que em relação aos seus pais eles não conseguem ter o mesmo sentimento, gratidão, amor, porque algo aconteceu no passado e eles passam a nutrir um ressentimento em relação a esses pais e não percebem que eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos, mas não conseguem enxergar que os seus pais também são e foram capazes de dar a vida para que ele pudesse nascer. É uma oportunidade que temos de, entendendo que somos seres espirituais e não temos a vida toda, que possamos passar por esta vida, entenda, a utilizar um corpo carnal durante determinado período e fazer com que o melhor se manifeste. Não se arrepender por não ter permitido com que Deus, que é a minha essência, se manifestasse em seus atos, pensamentos e palavras. Ou seja, já que nascemos nesse mundo, vamos fazer muito bem feito. Nota 10 como filho, nota 10 como esposa, nota 10 como esposo, nota 10 como profissional, nota 10 como pai, nota 10 como mãe, deixando que o melhor, que é a vida de Deus, se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. Vale lembrar, para você que está chegando pela primeira vez, está tendo contato com o ensinamento da Seitonoye hoje, seja muito bem-vindo, tá? Estamos muito felizes com a sua participação e se desejar receber um presente da Seitonoye, ligue agora para o telefone que está aparecendo na sua tela, 0800 770 2600, irá fornecer todos os seus dados, endereço completo, e a Seitonoye do Brasil lhe presenteará com uma das revistas da Seitonoye, para que você tenha um conhecimento mais profundo do ensinamento. Agora, o convite aqui é para você, que já conhece a Seitonoye, participa das atividades, assiste a nossa programação constantemente. O objetivo é fazer com que mais e mais pessoas descubram que são imagem e semelhança de Deus. Fazer com que mais pessoas se conscientizem que são seres espirituais e passem a viver como verdadeiros filhos de Deus. Se você conhece o ensinamento da Seitonoye há algum tempo, esta é uma oportunidade para que você possa colaborar conosco na divulgação dos ensinamentos da Seitonoye. Como? Você deve estar se perguntando. Preletor Fernando, como eu posso ajudar para que mais e mais pessoas conheçam a verdade? Entre em contato conosco agora através do 0800 770 2600 e decida ser um mantenedor do programa da Seitonoye, ou seja, uma pessoa que colabora financeiramente com a divulgação dos ensinamentos da Seitonoye. Você liga, fala com um dos nossos atendentes, todos os seus dados, endereço completo, e você escolhe qual o valor que você desejaria colaborar mensalmente. Você vai receber um boleto em sua casa
vai receber um boleto, você vai receber um boleto em sua casa para que você possa colaborar mensalmente. Se desejar, esse valor pode ser debitado mensalmente da sua conta corrente, para que você possa colaborar para que mais e mais pessoas também conheçam o ensinamento da Setionê, também vivam como filhas de Deus e possam fazer deste mundo um mundo cada vez melhor. Contamos com a sua valiosa colaboração. Voltando ao tema, a importância da vida e da morte. Palavras do professor Seiichi Taniguchi na página 114. O livro você já sabe, Viver com Alegria. Se desejar, pode ser adquirido através da nossa livraria virtual, que está aparecendo aí na sua tela. Tanto a vida como a morte são importantes nesse mundo. Por isso, além de nos conscientizarmos da importância da morte, devemos também saber quão valiosa é a vida e viver com sentimento de gratidão àqueles que nos geraram e nos criaram. Tanto a vida como a morte são importantes neste mundo. Vamos a uma reflexão. Imagina, é apenas imaginação, sim? Imagine que você tem apenas 5 dias de vida. Imagine que, utilizando esse corpo que você está utilizando como um ser espiritual, que um dia vai deixar esse corpo e retornar ao mundo espiritual, porque a vida ela continua, por ser eterna. Imagine que você vai deixar esse corpo carnal daqui a 5 dias. O que você faria nesses últimos 5 dias de vida, utilizando esse corpo carnal? O que você decidiria fazer nesses últimos 5 dias? Decidiria continuar magoado com as pessoas que são importantes para você? Decidiria segurar mágoas e ressentimentos no coração? Ou vamos falar de coisa boa, né? Se você está magoado com alguém, em 5 dias, o que você decidiria? Pedir perdão. Se você tem uma pessoa que ama, e não é uma só, são muitas as pessoas que você ama, isso começa por pai, mãe, esposa, filhos, amigos, parentes, familiares, provavelmente nesses 5 dias você gostaria de estar rodeado por todas essas pessoas que são importantes e agradecê-las pela oportunidade de conviver com todas elas nessa vida. Aparentemente a pergunta é, se você tivesse 5 dias de vida, o que faria? Mas já parou para analisar que não sabemos quando vamos retornar para o mundo espiritual? Quem pode dizer que eu retorno daqui a 50 anos, a 30 anos, a 20 anos? É como se a morte ela estivesse sempre presente em nossa vida, porque um dia nós vamos retornar. Mas o importante é, já que eu não tenho conhecimento de quando isso vai acontecer, porque a Deus pertence o retornar, a data do retornar, por que não aproveitar agora como se fosse o último momento da sua vida? Se tiver que perdoar, perdoa hoje. Se tiver que amar, ama hoje. Se tiver que ligar para aquela mãe que está distante, liga agora. Mas não espera amanhã, porque amanhã ele pode ser tarde demais. Já que o professor Seiichi está falando que a vida e a morte são preciosas, a morte ela nos ensina a caminhar. A morte, no sentido de deixar o corpo físico, é como se ela nos ensinasse a caminhar constantemente, como se ela nos ensinasse a dizer, esse é o momento para que eu possa fazer com que o melhor se manifeste em meus atos, pensamentos e palavras. Ou seja, seja o melhor filho, melhor esposo, melhor pai, melhor amigo, melhor mãe, mas isso hoje, não decida ser amanhã. Decida fazer isso hoje, tendo esse entendimento de que o importante é viver como filho de Deus. Independente se teremos mais 50 ou 30 anos. Mas ao entender que é um ser espiritual, ao entender que é a manifestação da vida de Deus, se permita viver como filho de Deus a partir do momento atual. Tenha profundo sentimento de gratidão a tudo e a todos. E quando eu falo tudo e todos, entenda, estou falando de tudo e de todos. Não é agradecer aqueles que nos fazem apenas o bem, mas até aqueles que aparentemente nos fazem sofrer, são anjos em nossa vida, que estão nos dando a oportunidade para que possamos exteriorizar essa capacidade de perdoar, essa capacidade de amar na adversidade. Quando alguém nos critica, quando alguém nos julga, quando alguém nos coloca numa situação negativa, ele está me dando a oportunidade para que eu extraia a capacidade de verdadeiro filho de Deus. E mesmo na aparente dificuldade, eu consigo enxergar com os olhos da imagem verdadeira. Eu consigo enxergar com os olhos de Deus essa pessoa e essa aparente dificuldade. A vida é uma grande oportunidade para que possamos manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras o Deus que existe dentro de cada um de nós. Página 117,
Palavras do professor Seiichi Taniguchi. Deus é a existência verdadeira e a vida do ser humano que vem de Deus também é originariamente perfeita e eterna. Por isso dizemos que o homem é filho de Deus. Os budistas dizem que o homem é um ser búdico, totalmente livre de todo e qualquer sofrimento, ou de todo e qualquer tolimento. Dentro do ensinamento da Seiichi no Ie, nós aprendemos a agradecer aos nossos antepassados. Como o tema é a importância da vida e da morte, alguns dos nossos familiares já vieram, nasceram, cumpriram a sua missão e retornaram ao mundo espiritual. Dentre esses, poderíamos dizer, os nossos antepassados. Ou seja, pais, avós, bisavós, que tiveram a oportunidade de nascer, colaboraram para fazer desse mundo um mundo melhor e retornaram ao mundo espiritual, cumpriram a sua missão. Aprendemos na literatura da Seiichi no Ie. Tornar a minha vida valiosa significa também agradecer aos meus antepassados. Ou seja, aqueles que me deram a oportunidade de nascer, aqueles que fizeram desse mundo um mundo melhor. Mas a pergunta é, por que agradecemos aos nossos antepassados, se, como algumas pessoas dizem, eles já morreram? É que agradecemos aos nossos antepassados porque acreditamos piamente na imortalidade da alma. O corpo ele pode desaparecer, como um dia esse corpo vai desaparecer, mas a vida, que é eterna, esta vida, ela vai apenas mudar de dimensão, sai desse mundo dos 5 sentidos e parte para o mundo espiritual. E a sua missão continua. Missão de quê? De manifestar Deus em atos, pensamentos e palavras. De se permitir com que a sua essência, que é a imagem e semelhança de Deus, se manifeste sempre da melhor forma possível para que possamos fazer, onde quer que estejamos, deste local, um local cada vez melhor. Agradeça. Agradeça aos seus antepassados pela oportunidade que foi dada de nascer. Agradeça aos antepassados por tudo que fizeram para que esse mundo se tornasse um mundo cada vez melhor. E para finalizar, o professor Seiichi diz assim, página 119, este mundo é regido pela lei da causa e efeito, e por isso, quem ama é amado, e quem odeia ou fere alguém acaba sendo odiado ou ferido. Boas ações trazem resultados positivos, e más ações trazem resultados negativos. Se este mundo é regido pela lei da causa e efeito, aquilo que eu dou, eu recebo. Olha que interessante, se você ama, o único risco que você corre é de receber amor de volta. Mas alguém pode dizer, mas Fernando, eu amo, mas de vez em quando estou recebendo algo que é diferente. É porque às vezes esse amor não é um amor puro, é um amor que dá pensando em receber. Simplesmente ame como filho de Deus. Não ame para ser feliz, não ame para fazer o outro feliz, mas simplesmente ame como filho de Deus, porque essa é a sua missão. Que tenhamos a conscientização de que estamos vivos graças à vida de Deus. E que um dia iremos deixar esse corpo carnal. Mas o convite aqui é, quando você nasceu, todos choravam, só você sorria. Viva de maneira tal que quando você morrer, todos chorem, só você sorria, porque passou por esse mundo e agiu como um verdadeiro filho de Deus. E deixou esse mundo um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos os senhores. Muito obrigado. Participe do Domingo da Seiichi no Ie, um evento preparado com todo carinho para receber sua família. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, em centenas de locais espalhados pelo Brasil com entrada franca. Você assiste a palestras e atividades que preenchem o seu coração de ânimo e disposição para que a sua semana comece da melhor maneira possível. Para saber os nossos endereços, acesse www.sni.org.br. Foi um privilégio contar com a sua companhia em mais um programa Seiichi no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Mantenha sua mente focada, nem que seja por alguns instantes diariamente, na direção de Deus e comece a ver grandes transformações em sua vida. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo.